Vamos então conversar com quem já enfrentou, sendo ministro, uma greve de PMs. O ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, está participando ao vivo desta edição do Jornal da CNN. Muito obrigado, Raul Jungmann. Minha primeira pergunta e boa noite. Qual é, na sua avaliação, a partir da sua experiência, o perigo de insubordinação de forças policiais? William, há um direito constitucional de se expressar sobre política, mas não é um direito constitucional para militares ou policiais se expressarem sobre política, por uma razão muito simples. Porque quando a política entra pela porta, a hierarquia e disciplina, que são a razão de ser das polícias e também dos efetivos militares, sai pela janela. Então, nesse caso, o governador está certo, cabe uma punição e, me permita dizê-lo, deveria estender também a esse coronel, ou policial da reserva, porque Força Armada não participa de política. Força Armada é uma organização, uma corporação de Estado, enquanto agente de Estado é vedado a participação na política. E mais ainda, no momento em que um agente, seja ele policial, seja ele militar, entra e destrói, como eu disse, hierarquia e disciplina. E Força Armada sem hierarquia e disciplina torna-se milícia, que é a antítese de uma Força Armada. Raul, você acabou de dizer, quando a política entra pela porta do quartel, o que se verifica é indisciplina e quebra de hierarquia. Temos a impressão que a política entrou nas portas dos quartéis de polícias estaduais. Qual é a proporção, o alcance da deterioração de hierarquia e de comando? Veja o que aconteceu no meu estado, Pernambuco. Um movimento de protesto pacífico contra o presidente da República foi selvagemente agredido por parte da polícia militar, que foi punida pelo governador do estado. O que você tem que fazer é evitar e tomar cuidado para que isso não aconteça. Eu estive recentemente conversando com o governador Dória e com outros governadores também, dizendo a eles que eles procurassem ouvir, ficar próximos das PMs e que também fizessem uma análise de toda a cadeia de comando. Porque este é um momento crucial onde o presidente da República está investindo no conflito, está investindo no confronto de brasileiros contra brasileiros. Ele está cortejando, inclusive, polícias, e isso é rigorosamente errado, inconstitucional e tem que ser evitado. Portanto, o quanto antes se mantiver sob controle, hierarquia e disciplina, melhor. Porque, infelizmente, repito, o senhor presidente da República, nesse momento, está investindo na turbulência e no conflito. E cabe evitar que o pior aconteça. Raul, em que medida, na sua avaliação e na sua experiência política, esse investimento, como você descreveu a postura e as ações do presidente da República, em jogar brasileiros contra brasileiros, teve sucesso dentro das corporações de policiais militares? Olha, nós sabemos que há uma adesão em termos de valores, em termos de programa, em termos de propostas, e sabemos também que o presidente da República, erroneamente, participa de atos e formatura de policiais que estão sob o controle dos governadores e não do senhor presidente da República. Isso é absolutamente inadequado. Então, existe sim essa, digamos, proximidade, se não entre a instituição, a corporação Polícia Militar, mas entre segmentos dela. E isso, de fato, nos cria um problema muito grande. Eu enfrentei, William, 11 GLOs, Garantia da Lei e da Ordem. E todas as vezes que isso aconteceu, nós tivemos a necessidade de engajar tropas para assegurar a vida, o patrimônio e a lei naqueles estados onde isso aconteceu. De sorte que cabe evitar isso, cabe impedir que isso aconteça, cabe punir quem transgredir e quem passar a linha vermelha da participação política e dar o exemplo claro de que insubordinação, de que falta de respeito à hierarquia não devem ser punidos. Mas esse risco, ele existe. E quanto mais próximo das eleições de 2022, infelizmente, nós teremos a evolução ou o crescimento desse risco e que, portanto, cabe aos poderes da República evitar isso e também aos governadores ter a devida precaução para que isso não aconteça. Na experiência da greve dos PMs do Espírito Santo, greve essa que eu me referi quando apresentei você ao nosso público, você
passou pela situação de eventualmente ter que empregar tropas do Exército para enfrentar policiais militares amotinados, que esse é o nome, é motim. Isso. Qual é o tamanho desse perigo hoje? Que o Exército tenha que enfrentar amotinados. Se o presidente da República propõe armar brasileiros e não há uma ameaça nem interna nem externa, se o presidente da República ele propõe que esse armamento seja extensivo, inclusive revogando atos que visam a controlar o rastreamento de armas e de munições do próprio Exército brasileiro, então nós estamos diante de um risco muito sério e muito complicado, William. No caso do motim do Espírito Santo, nós tivemos à beira, aliás, em Vitória, nós tivemos à beira de acontecer uma tragédia. Por quê? Porque policiais amotinados estavam transformando policiais que queriam participar ordeiramente da segurança pública em reféns. Então nós tivemos a um triz de acontecer o pior. Agora veja bem, isso conta com a participação direta ou indireta do Congresso Nacional, porque nós temos que cortar o cordão umbilical que permite que policiais e militares entrem na política. Policial e militar, seja juiz, seja ele qualquer dos órgãos de Estado, que entrar na política não pode voltar, porque antes de se candidatar, ele não vai fazer política de Estado, ele vai fazer política eleitoral dentro de uma corporação de Estado. E depois, se ele volta, ele vai continuar fazendo, vai continuar turbando, vai continuar exercendo atividades que desagregam aquela corporação, que é uma corporação de Estado. Cabe ao Congresso Nacional liquidar com isso. Ou seja, entrou na vida política, não volta para a instituição. E outra coisa também, é preciso ter um período exatamente de quarentena, que deve ser de 10 meses a 1 ano, para que ele possa se candidatar. E lembrando, só assim nós vamos cortar o cordão umbilical, que hoje traz turbulência, problemas, ameaça e temores, que é a participação de agentes de Estado na política, que é vedado constitucionalmente e que não pode acontecer. Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Raul. Boa noite, William.